dentro do cenário político, dentro daquele aspecto de supremacia hoje do Poder Judiciário sobre os demais poderes, eu estava lendo um professor da universitária lá nos Estados Unidos, perguntaram para ele qual a ideia que ele tinha e qual a base que ele podia dizer que era necessário para um país ser um país forte. E ele falou, sem sombra de dúvida, a justiça. Ele disse, a justiça é a mola mestra de qualquer nação forte. E hoje nós estamos dentro desse projeto de supremacia do judiciário. Isso tem gerado controvérsias, nós temos gerado invasões de competência e tem demonstrado para o público em geral a inversão de valores que está havendo em determinadas interpretações. Como é que o senhor avalia isso? Eu conheço essa entrevista desse professor norte-americano, me fugiu o nome dele também, mas na verdade a pergunta que fizeram para ele foi qual foi a diferença do desenvolvimento norte-americano e brasileiro e o que existiu lá que não existiu aqui. E ele respondeu, instituições, em particular o Poder Judiciário. Eu vou dar um exemplo que eu acho que ilustra bem isso, para quem está nos ouvindo. É a questão dos direitos autorais, propriedade intelectual. Então, por exemplo, pouca gente sabe que o Brasil já tinha um sistema de rádio em funcionamento, o inventor do rádio é brasileiro, um padre no Rio Grande do Sul. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Brasília, quem é de Brasília lembra disso, o Bina, o criador do Bina, que jamais conseguiu patentear a sua invenção. E inúmeras outras invenções que foram feitas por brasileiros, mas eles não tiveram condições de patentear, nem tiveram a sua patente respeitada por um sistema de patente que era muito falho, historicamente falando. Então, eu estou dando esse pequeno exemplo do mau funcionamento de um sistema que eu chamaria de segurança jurídica, que afetou profundamente o desenvolvimento. Eu sempre cito o exemplo do Nicolau, que criou o Bina, e diz o seguinte, se o Bina tivesse sido reconhecido primeiro pelo Estado brasileiro, que ele era funcionário público, da Telebrasília. Se o próprio Estado brasileiro tivesse reconhecido o Bina, ele teria podido se dedicar a outros projetos, porque o Bina era uma das invenções dele. Ele tinha dezenas de invenções, mas ele passou a vida inteira na justiça tentando defender uma invenção contra o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro se colocou contra ele, em vez de se unir forças a ele, para justamente defender o que seria o início de um processo de criação e de invenções do Brasil. Então vejam como é que a justiça, e aí dando esse exemplo de segurança jurídica, impediu que houvesse todo um desenvolvimento que vem lá atrás com esse padre que criou as primeiras ondas de rádio e ninguém deu muita atenção para ele, foi considerado um lunático na época. Dom Pedro II, não podemos esquecer, introduziu a telefonia do Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a ter uma linha telefônica em funcionamento, foi o Brasil. Pouca gente sabe disso. E agora, mais recentemente, nós tivemos, então, há poucas décadas, a criação do Bina, que não foi a criação do telefone, mas poderia ter sido o início de uma reinserção competitiva na economia mundial. Então, essa frase desse professor faz todo sentido e eu dei um exemplo disso. Quer dizer, se você não garante a propriedade intelectual, e ela é um dos motores do crescimento econômico hoje, dificilmente um país cresce hoje sem inovação, simplesmente fazendo o que os outros fazem. As pessoas falam muito da China, que a China só copia, etc. Mas o Japão também. No início, o modelo japonês, ele copiava, mas de uma outra forma. Na verdade, o Japão comprava a patente do bem, ele abria o bem, desfazia o bem e refazia com um valor agregado. É o que a gente chama da diferença do to know how e o to know why. Quer dizer, saber como é feito e saber por que é feito. O japonês queria saber por que era feito daquela forma. A Coreia repetiu isso também, E depois, mais tarde, a Coreia repete. Mas quem é o iniciador do modelo é o Japão. E é depois a Coreia e os demais tigres seguem. E a China, agora, só para concluir o raciocínio, ela já está no último estágio. Então é importante que o Brasil esteja atento para isso. A China, hoje, ela cria novos bens. Ela não é mais uma mera copiadora de bens de outros países. Ela tem tecnologia, ela fez esse estudo do saber como, saber porquê, e ela lança seus próprios exemplos de novos bens. E isso, se a gente imaginar que está sendo feito dentro de um país que não tem um controle democrático, é também preocupante, não é? Por isso que muitos países, como Estados Unidos, Canadá,
próprio Reino Unido, disseram que não queriam adotar sistemas de governo com sistemas com aparelhos, né, com inteligência digitais ou inteligentes, né, utilizando tecnologia chinesa, porque eles entendem Hawaii, que, né? no caso da Hawaii, para dar nome aos bois, né, não ia mencionar, mas porque eles entendem que a proximidade entre uma empresa privada e os Estados Unidos é muito próxima. Às vezes até é difícil separar onde começa a empresa e onde começa o Estado. Então eles preferiram não comprar com receio de estar passando informações para um concorrente. Professor, analisando o que dá certo em alguns países e o que não dá certo no Brasil, o que é que o senhor acha da mania da sociedade americana de ter direito à autodefesa independente do modismo ideológico? Veja bem, eu acho muito interessante isso, muito importante você ter colocado essa questão, porque esse é um princípio constitucional dos Estados Unidos. Então, a Constituição deles é pequena, tem poucos artigos, né? Ao contrário da nossa, que quer controlar tudo, né? E talvez ela até legitime essa hegemonia do Poder Judiciário que nós estamos vendo hoje. Mas um dos princípios constitucionais americanos, além da liberdade, é justamente o direito à defesa. Então, no Brasil, o direito à defesa, o direito à autodefesa, é considerado como se fosse uma coisa feita por um grupo de lunáticos, um grupo de militares exacerbados, etc., que está querendo fazer justiça com as próprias mãos. E não é isso. É um direito do indivíduo. Quer dizer que o indivíduo está na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com filhos, e entra um ladrão, um grupo de ladrões armados, apontando uma arma para ele, para a esposa e para os filhos. Ele não tem o direito de se defender? Ele tem o direito apenas de ser baleado na cabeça? Não. Então, é essa questão que tem que ser colocada. Eu fico imaginando os proprietários rurais, e eu sei como isso funciona na prática, né? Eu moro numa área rural. Você, à noite, você está sem defesa, você está indefeso. A área é muito grande para ela ser vigiada, não tem como você vigiar uma chácara, quiçá muito menos uma fazenda. E aí, então, essas pessoas ficariam garantidas em termos de segurança por quem? Elas têm que ter o direito à autodefesa. Essa questão, ela tem uma exploração ideológica muito forte, né? Muito acirrada. Porque no Brasil a gente não cede lugar para a racionalidade ao invés da questão da publicidade da mídia. A mídia faz publicidade e a sociedade aceita como se fosse a moda das verdades. Nós temos hoje o Estado brasileiro mais armado, Santa Catarina. E é o Estado que tem os menores índices de criminalidade. Como é que a gente faz para que o cidadão brasileiro comece a ver a verdade dentro do discurso político enviesado? Fazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui, levando informações, levando exemplos de outros países. Eu entendo que muitas pessoas tenham preocupação com aquele caso um caso famoso, né, no mundo todo, que é o caso do lobo solitário, né, que pega uma arma e sai matando várias pessoas, mas esse fenômeno ele tem acontecido em diferentes países, independente da legislação, ser uma legislação mais favorável ao indivíduo possuir armas legalmente e reconhecer o direito à defesa, como países que não reconhecem esse direito. Isso tem acontecido em vários países, inclusive Estados Unidos, que é mais conhecido, mas também Canadá. Recentemente tivemos casos na Suíça que ninguém esperava, casos na China também. Então, esse fenômeno é um fenômeno global. Agora, querer atribuir isso ao fato da pessoa ter uma lei, uma legislação que prevê o direito à autodefesa ou não, é realmente colocar uma questão de opinião pessoal, ideológica, sobre uma realidade. Então, isso pode existir em qualquer país. Agora, o direito à autodefesa, o direito à pessoa ter armas legalmente, isso aí tem que ser divulgado, porque é um direito do cidadão